Então, outra coisinha que nós podemos verificar também é em relação à nossa divisão. Porque aqui eu coloquei divisão, né? Então, alguns alunos confundem, né? Mas a gente vai vamos tirar essa confusão de vocês agora. Por exemplo, quando nós falamos em divisão, nós lembramos, eu, por exemplo, vou dizer assim, na minha época, né? Na minha época, não faz tanto tempo assim, mas a divisão era utilizado esse símbolo aqui. Então eu posso utilizar a divisão assim, eu posso utilizar como é utilizado hoje, atualmente, assim, com 2 pontinhos, né? Então há várias pontuações em relação a essa divisão. Eu posso utilizar também uma tal de uma barra, né? Você vai lá no computador, barrinha. Quando você joga barra, significa que você está dividindo alguma coisa, né? No nosso celular também, bateu a barrinha lá, é uma divisão, quando você abre a calculadora, né? Depois a gente vai falar um pouquinho sobre a calculadora, mais para frente. Além dessa barra, nós temos aqui também a fração, que nós vimos na primeira aula nossa lá, né? Só para relembrar, deem uma olhadinha na primeira aula lá, vocês vão ver em relação a essa divisão, que era uma fração, tipo um número dividido por outro número. Eu vou representar esse número aqui por A e por B, porque pode ser qualquer tipo de número, né? Não precisa ficar falando qual número que é, basta representar assim, ó, número A e número B. Esse número A pode ser qualquer valor, pode valer positivo, negativo, não importa. Importa que eu possa representar essa divisão dessa forma, que eu acredito que a maioria não utiliza mais, e essa aqui que é utilizada, né, frequentemente, ok? A barra e a fração, ok? Então, nós temos também essas dicas. Perceberam ali, ó? Dicas do Marco, né? À medida que eu vou lembrando de algumas dicas, porque é legal, a matemática é legal, porque tem algumas dicas que são interessantes, né? Tipo assim, para não perder muito tempo, ok? Então, uma outra coisinha que a gente percebe também é em relação à nossa fração. Por exemplo, vamos imaginar aqui, ó, eu tenho aqui um número qualquer, 4, e aqui embaixo eu tenho um número negativo. Aí o aluno fica perdido. Professor, o que eu vou fazer aqui? Aqui você vai fazer o seguinte: primeira coisa, tem que saber que tipo de operação nós temos. É uma divisão. Detalhe, não tem nada no 4 aqui. Quando não tem nada, significa que ele é sempre positivo. Então, ó, vamos lá para a nossa regrinha. Sinais diferentes. Então, sinais diferentes, eu tenho que fazer o jogo de sinal. Vamos lá então fazer esse jogo de sinal? Aqui eu tenho mais e aqui eu tenho menos. Então, são sinais diferentes. Sinais diferentes, o que acontece? O resultado é sempre negativo. Então, aqui vai dar negativo. Ótimo, utilizamos a regra. O resto, né, simples. 4 dividido por 2, uma divisãozinha simples. Sobra 2 aqui para nós. Então, o resultado aqui vai dar negativo. A mesma coisa vai acontecer se nós tivermos, por exemplo, um exemplozinho, menos 10 dividido por menos 2. É uma divisão com sinais iguais. Então, sinais iguais, vamos lá para a regrinha? Olha aqui. Ó, deu alguma dúvida? Você vai lá para a regrinha, pega seu caderno, dê uma olhadinha. Certeza que você não vai errar. Ok? Positivo, sinais iguais, dá sempre positivo. Olha aqui, ó, sinais iguais, aqui ó, apareceu para nós, ó. Acabamos de ver, né, que sinais iguais dá sempre positivo. Então, eu faço a nossa regra de sinal. Perceberam como a regra de sinal é importante? Né? Porque às vezes você coloca aqui um sinal e se você souber se eles são iguais ou são diferentes, automaticamente eu já sei a resposta dele, se é positivo ou se é negativo. Nesse caso aqui são iguais, então o resultado vai dar positivo. E faço a divisão normal. 10 dividido por 2 dá 5. Uma outra coisinha também que me chama a atenção é que às vezes, não sei se acontece com vocês, né? Mas já até aconteceu comigo. Por exemplo, o professor chegava para mim e falava assim: olha, Marco,
Sinais iguais, menos com menos dá mais e menos... Ou seja, sabe aquela coisa que a gente fica meio intrigado? Então eu ficava intrigado, aí eu até passei para ele, vou passar para vocês essa experiência. Por exemplo, eu tenho menos 2 e menos 2. E tenho menos 2 vezes menos 2. Eu lembro que quando eu fazia o meu quinto ano, quarto ano, eu tinha uma confusão violenta, porque eu via 2 sinais negativos, só que tinha um porém. Aqui não é uma multiplicação, aqui é uma multiplicação, ó, aqui é uma subtração de números. E sinais iguais, ó, sinais iguais aqui. Olha a resposta, que interessante que vai dar aqui. Alguns acham que aqui vai dar mais 4. Aqui também dá mais 4, mas não, olha só que interessante. Próxima aula nossa, nós vamos ver sinais iguais na subtração, logo após a multiplicação e divisão. Nesse caso aqui, vai dar menos 4. Já aqui, olha o que vai acontecer aqui. Menos vezes menos, sinais iguais na multiplicação, o resultado é sempre positivo. E aqui dá mais 4. Então, para tirar um pouquinho da confusão de vocês, nós fizemos esse pequeno exemplo aqui para vocês. Pequena dica para vocês entenderem em relação à regra decimal, como ela é importante para nós. Ok? Então, pessoal, era isso que eu tinha que passar para hoje. Valeu, obrigado.